esse estressor, ele pode ser tanto um pensamento, que muitas vezes acontece com um pensamento, Opa, como isso. um evento. Aí, por exemplo, se eu penso que eu corro risco ao colocar o pé fora de casa, eu me sinto inseguro, ansioso e dificilmente eu vou colocar o pé fora de casa. Então, lembrando um pouco do Aaron Beck e da Judith Beck, o Aaron ainda é vivo, ele já é um vovozinho já, mas ele ainda é vivo. E ele é quem fala isso, de que o pensamento, então, se eu penso que eu corro risco ao colocar o pé fora de casa, eu me sinto, o pensamento gera um sentimento, né? Uhum. E aí eu me sinto inseguro, ansioso, e eu fico dentro de casa. Dificilmente eu vou botar o pé fora de casa. E aí, Perfeito. uma coisa que eu gosto de abordar muito é do tipo assim, o paciente chega, vamos supor que isso foi um paciente que chegou para mim e falou assim, eu não consigo botar os pés fora de casa, porque eu acredito que eu corro risco sempre que eu vou botar o pé fora de casa. Eu chego para ele e digo, tá, ok, tudo bem você sentir isso, tem um sentido para você, mas você já colocou os pés fora de casa outras vezes? Já. Quantas vezes? Várias. E quantas dessas vezes você correu risco? Aí, não, sempre eu fui, cumpri meu objetivo ao sair de casa e voltei. Aí eu fiz, então será que esse teu pensamento, tudo bem ele existir, mas será que ele é 100% verdadeiro de que tu tá correndo risco? Mesma coisa Muito seria legal. dirigir. Eu bati o carro, não consigo mais hoje dirigir. Ok, mas tu bateu o carro em uma vez. Tu pegou o carro quantas vezes para sair na rua? Só que o interessante, o que me fascina na ansiedade, é que a ansiedade hoje, ela tem outros estressores, que era isso que o senhor estava falando. Por exemplo, a ansiedade era para ser, tem uma cobra aqui, tem um escorpião na mesa, tem fogo na minha casa. Era para ser um evento que realmente ameaçasse a vida, mas hoje Isso. Uhum. a gente fica ansioso quando chega um boleto, a gente fica ansioso quando vai receber o salário, a gente fica ansioso se vai atrasar 5 minutos para o trabalho. Ou seja, não é algo que ameaça diretamente a nossa vida, mas que está ali e que você sente a mesma ansiedade como se fosse ameaçar a sua vida. Claro que em intensidades menores, maiores, a depender da pessoa. Mas a gente sente isso. E eu acho interessante essa forma de você avaliar com a pessoa o que é que aquele estressor está representando enquanto pensamento, enquanto sentimento. E eu tenho feito muito isso. Eu faço isso até comigo mesmo, durante o dia, no decorrer do dia, no decorrer da semana. Você está treinadinho já. A gente já falou disso outras vezes, até com nicotina, no nosso outro assunto lá. Mas, vamos lá. O mundo mental, depois do aparecimento da linguagem, vamos lá, antes da linguagem. Então, 50 mil anos para trás, a gente começou a falar. Mas a gente já tinha existido 250 mil anos. E esse sistema de estresse funcional, normal. Só que com menos linguagem, menos introspecção. Então você tinha um mentalês produzindo uma emoção, mas que não formava um pensamento tão claro. Muito legal o que você estava falando. Né, o mentalês, a emoção, pensamento, sentimento, que é um pensamento, e aí a ação, né? Ou ação interna ou ação externa. Agora, se você não tem a linguagem, a formação do pensamento fica empobrecida. Você tem uma reação muito mais direta, mais física. Então vem o leão correndo, vem a cobra correndo, vem não sei o que lá, e você reage para se defender. É a reação chamada de luta ou fuga. Justamente porque é em relação ao meio ambiente, claro. Quando a gente desenvolve a linguagem, a gente começa a falar, e nós vamos estruturando essa linguagem, que é 50 mil anos para trás, a gente vira o tal do Homo sapiens sapiens, né? Tem 2 sapiens a partir de 50 mil anos para trás. E aí, a gente vira esse sapiens, que o sapiens é de saber, né? Então, na verdade, a gente tem essa sensação que sabe bastante, sem saber quase nada. Esse é o grande problema da ansiedade.
A gente acha que sabe porque a gente tem linguagem, a gente estrutura o pensamento, a gente olha para as coisas e aí cria palavrinhas e frases e tal, e a gente põe moldes e molduras e bonitinho. Só que a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer daqui 10 minutos. Ninguém prevê o futuro. Então, uma figura que eu gosto de usar para a ansiedade, e aí vai muito com o que o seu professor estava falando lá, eu já fiz até um vídeo disso, depois vocês podem ir lá ver. Ansiedade é o colapso do tempo. O tempo desaparece. Se o tempo desaparece, você fica prestando atenção só no que está acontecendo agora, ou na sua cabeça, ou no meio externo. Você perde a capacidade de olhar para o tempo passado e de fazer qualquer previsão para o tempo futuro. Então, quando o cara saiu de casa, ele não consegue mais sair de casa, mas ele saiu de casa 10, 15 vezes, 100 vezes, 1000, 1 milhão de vezes. Mas como o tempo não existe naquele momento para o cérebro, aqueles eventos passados deixam de fazer qualquer sentido. E como o tempo para frente não existe, é desesperador, porque ele nunca mais vai sair daquela situação. Ele fica um eterno presente extremamente desagradável. E muito legal essa fala do seu professor, e como você mesmo faz com você, é fazer esse exercício de pegar o tempo e voltar o tempo no lugar. A gente pode fazer isso sozinho, mas com muita dificuldade, precisa muito treinamento. Você estava me contando que você vai começar a ensinar mindfulness, essa é uma maneira, né? Você falou que você vai fazer online, esse negócio é fantástico que você vai fazer. Porque o indivíduo é voltar para dentro e acalmar todas essas vozes que são muito recentes para o ser humano. É como se ouvir a nossa voz interna é muito recente, 50 mil anos. Nosso cérebro lida com isso mais ou menos. Então, e como a gente não consegue prever futuro, fica muito complicado. E aí você precisa do outro. O outro que está com o relógio lá, como se o outro fosse um relógio para você. Ele vem e fala, Antônio, peraí, lembra aquele dia que você teve um problema parecido, você resolveu assim. Lembra aquele outro? Foi assim. E aí você vai acessando esse tempo passado e vai começando a enxergar uma possibilidade de futuro. E aí você começa a escapar da ansiedade tóxica. É bem interessante isso que você está falando.